Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre livros e desenhos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos falar das leituras de janeiro? Esse ano eu quis ler de forma mais tranquila, mais relaxada, porque todos os anos eu lia freneticamente para tentar trazer muitos livros aqui para vocês, muitas indicações e tentar ler quanto mais livros eu conseguisse em um mês, mas esse ano eu resolvi fazer diferente e ficar mais tranquila e tá sendo muito legal essa experiência, tanto que eu vou trazer aqui para vocês os livros que eu li nesse mês de janeiro. Foram livros maravilhosos e enquanto eu vou falando as resenhas, aqui do meu ladinho vai estar passando alguns desenhos que eu fiz inspiradas nesses livros, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui no meu canal. Eu já fiz alguns que eu vou deixar linkado aqui nos cards e aqui embaixo, que são desenhos inspirados nos livros, são apenas inspirações, para deixar bem claro, na história, no título, na capa, enfim. Vocês vão entender à medida que eu for explicando, quem já leu os livros vai entender um pouquinho sobre os desenhos depois que eu for explicar e tudo mais. Enfim, vamos para a resenha logo. O primeiro livro que eu li em janeiro foi O Beijo da Neve, da Babi A7. Esse livro é muito gostosinho, aqui a gente vai acompanhar a história de dois patinadores. A nossa mocinha, ela teve que ficar afastada das competições por um tempo por causa de problemas pessoais e ela está retornando agora. Só que ela precisa muito de dinheiro para poder fazer as coisas dela relacionadas à patinação, que não são baratas, então ela tá procurando emprego. Só que aí ela consegue o emprego com o nosso mocinho aqui, e esse mocinho é um grande patinador super famoso, que foi um grande crush da vida dela alguns anos atrás, só que nesse momento ela odeia ele. Então aqui é aquela história de inimigos que se apaixonam, sabe? E como sempre, a escrita da Babi é maravilhosa, eu sempre me envolvo muito com os personagens dela, com as histórias que ela traz. Então esse livro não foi diferente, eu me apaixonei completamente com a história, com a narrativa, gostei muito dos personagens, e aqui a gente tem o romance, mas também tem um pouquinho ali de uns acontecimentos, algumas coisas familiares, um pouco mais profundas, assim, que são muito interessantes, e eu gostei bastante dessa história, principalmente também porque traz algumas referências literárias de filmes, que é muito nostálgico, assim, me deu uma nostalgia muito legal. Enfim, eu super indico essa leitura, e se você gosta desse tipo de vibe e tudo mais, tenho certeza que você vai gostar bastante. E eu acabei dando 5 estrelas para esse livro. Sobre o desenho, então, como vocês podem ver aí, eu fiz um dragão de gelo na neve, inspirado muito, né, com o título do livro, que é O Beijo da Neve. Então tem umas nevezinhas caindo ali, então eu achei muito fofinho. Era pra ser um dragão meio assim, assustador e tudo mais, mas acabei fazendo ele mais fofinho mesmo, e eu gostei muito da composição das cores, que eu me inspirei na própria capa do livro, assim, dessa vibe mais roxo com rosa e tudo mais, combinando com a vibe do livro, e eu gostei bastante. Me conta aí o que vocês acharam aqui embaixo nos comentários. O próximo livro foi um livro físico, que é Amor às Causas Perdidas, da Paola Alexandra. Este livro aqui a gente vai acompanhar também a história de dois personagens, uma jornalista e um estudante de medicina. Aqui, eles dois são personagens que estão passando por problemas muito delicados na vida pessoais deles, então a gente vai acompanhar esses dois meio que tentando resolver todas essas questões da vida deles dois, e por algum motivo eles vão se encontrar aqui, vão acabar tendo que dividir um quarto, e com isso vai surgindo uma amizade entre eles que eventualmente vai se transformando em algo mais. O que eu achei desse livro? Eu gosto muito da escrita da Paola, eu já li todos os livros dela e sinto que ela tá amadurecendo e evoluindo cada vez mais com os livros dela, com a escrita em si, mas infelizmente esse livro ele não mexeu tanto comigo quanto eu esperava. Eu estava com expectativas de que seria uma história fofa, tranquila, um romance fofinho, divertida e com um pouquinho de drama, mas na verdade ela traz um pouco mais de drama, Paula. Ela traz questões aqui que são muito delicadas
pelo menos pra mim, enquanto eu tava lendo, tanto as problemáticas do personagem masculino e da personagem feminina, principalmente da feminina, mexeram muito comigo, tanto em eu tive vários sentimentos lendo esse livro, então por isso eu não consegui, tipo, amar essa história e se tornar um favorito e tudo mais, eu acabei dando 4 estrelas. Mas é uma ótima leitura, é muito envolvente, a escrita dela é muito boa, é uma ótima história, só que por conta dessas questões que ela traz aqui no livro, que são bem delicadas, me fez refletir bastante. Quanto ao desenho, como vocês podem ver aí, quem já leu o livro, bem no comecinho do livro tem uma cena que a Paola descreve, que é uma cena que eu não sei se foi assim que ela imaginou na cabeça dela, mas foi assim que eu imaginei na minha cabeça. Então eu fiz esse desenho desse jeito, então quem já leu vai entender a referência de onde eu tirei e tudo mais. Eu fiz inspirado bastante nessa cena, e eu imaginei ela assim na minha cabeça, então eu tive a liberdade poética de fazer esse desenho, e eu gostei bastante do resultado. Ficou muito legal, ficou muito divertido, e é isso com a explicação. A próxima leitura que eu fiz foi Pimenta e Mel, da Bolu Babalola. Talvez não seja assim que fale o nome dela, mas, enfim. Este livro, ele também é aquele clichê de rivais que se apaixonam. Aqui a gente vai conhecer, os personagens eles estão na faculdade, a gente vai conhecer a nossa personagem, que ela é super empoderada, bem resolvida. Ela tem um podcast na faculdade que ela dá conselhos para as garotas sobre aqueles boys, de como se livrar dos boys lixos da faculdade. E por conta de alguns acontecimentos ali, ela vai ter que conviver quase que diariamente com o maior pegador da faculdade. Então a gente vai acompanhar esses dois personagens ali tendo que ficar juntos, meio que se odiando, mas ao mesmo tempo se amando no fundo, no fundo. Então é uma história super envolvente, só que o que eu achei do livro? Eu queria ter gostado mais dele, só que eu comecei a gostar muito dele só no final do livro. Ele não me pegou de jeito. O que me fez não abandonar a história? O fato de que é um universo muito diferente do que eu tô acostumada a ler. Eu gostei muito da representatividade que esse livro tem. Eu me identifiquei muito com a personagem e com a cultura que a autora traz aqui, um pouco das referências culturais e tudo mais. Então isso fez com que eu não abandonasse a história, porque foi uma história que eu fui lendo ali, me interessando e tal, mas não foi aquela história assim de tipo, nossa, arrasadora, envolvente e tudo mais e tal. Não, é uma história tranquila. E eu gostei bastante, mas eu gostei muito mais pro final. Então, por isso eu acabei não dando 5 estrelas, eu dei 4 estrelas para esse livro, mas eu super recomendo para vocês. Sobre o desenho. Aqui na história, os personagens eles sempre vão comer em um lugar. E na minha cabeça eu imaginei o lugar mais ou menos com essa vibe, com essas cores, mais ou menos desse jeito. Então o desenho ele foi inspirado no lugar que eles sempre vão comer ali. Então eu gostei bastante do resultado, fiz 2 quadrinhos ali, um com a pimenta, um com mel, só para representar os personagens. E eu gostei bastante dessa ilustração, ficou bem legal esse cenário. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, dos meus desenhos inspirados nesses livros. Me conta aqui embaixo o que você achou e até o próximo vídeo. Tchau!